Olá, sejam bem-vindos a mais um Action, um podcast de Roberto Gamito, onde eu falo pausadamente sobre um tema pertencente à esfera da comédia, que pode ser mais próximo, tenha que ver, que seja da ordem do dia, ou algo mais tangencial, que, à primeira vista, pode merecer o apodo de não humor, mas que, no decorrer da minha descrição, irá exibir mostras de haver uma ligação. Ora, eu trago-vos hoje um comentário a um texto que eu vi numa revista de marketing. Isto, isoladamente, parece a coisa mais distante do humor, mas creio que tem alguma pertinência. E aproveito para fazer esta à parte. Já referi no Tortura de Mentirosos, no Túnel de Vento, e porventura de forma mais subterrânea noutros podcasts. A linguagem utilizada atualmente vem muito da capital publicitária. A publicidade dita a forma como nós falamos, na medida em que quase todas as ideias são curtas, muito simples, despidas de arabescos e, não sei se de forma calculada, mas saiu um estudo há coisa de semanas que dizia que a população portuguesa é incapaz de perceber ideias mais complexas, textos mais complexos, ideias em simultâneo e, no cume, evidentemente, se não percebe isso, não vai perceber poesia. Recuando. Essa é a linguagem muito utilizada em publicidade, que nós vemos por todo o lado, e mesmo essas pessoas que fazem publicidade, por vezes têm crónicas aqui e ali, e é de valor vistoriar esse texto, pois verão aquilo como uma espécie de modelo que nós usamos, às vezes inconscientemente ou não. É uma espécie de modelo antes do ChatGPT. Uma coisa muito simples, despida. Se fizerem este exercício, se puserem um texto, sobretudo poesia, o ChatGPT, em princípio, dar-vos-á sugestões com vista a aligeirar e simplificar, grosso modo, torná-lo aqui um texto hemingway, no pior dos sentidos. Há aqui uma ligação, eu também já explorei num podcast qualquer a ligação ao eixo Hemingway-publicidade, ou seja, neste particular, a publicidade a que me refiro seria uma degenerescência daquele estilo muito despido do Hemingway, que também já foi criticado por alguns escritores enquanto vivo, por exemplo, o Italo Calvino. Mas tudo isto são ademanes, notas de rodapé, notas contextuais, que não interessam por aí além para aquilo que eu vou acabar de dizer. Esse texto parece-me revelador, pois exibe algumas muletas no discurso atual. Seja o discurso da pessoa à paisana, seja no próprio humorista. A incapacidade, para começar, a incapacidade de dizer seja o que for e de se escudar em lugares comuns. E falo de forma quase instintiva. Uma coisa a seguir à outra. É sempre um lugar comum. Não consegue ir além do lugar comum e faz algo que nos devia pôr em causa. Se for um texto de opinião, crítica, ensaio, depois varia em grau. Quase toda a gente se esquece do fundamental, que é quando nós estamos a discutir algo que é alicerçado numa palavra, num conceito, convém definir o conceito. Caso contrário, estás a falar sobre empatia, estás a falar sobre humor, estás a falar... define. Dá a melhor definição ou cita para percebermos o que é que tu queres dizer com aquilo que vai girar em torno dessa ideia ou desse conceito. É porque ao longo do texto às vezes dá a sensação, ou muito para lá da sensação, parece que é um sentimento palpável, que a pessoa que está a tentar criar um texto à volta de uma ideia não sabe a ideia. Foi um ensinamento de Aristóteles. Nós devemos começar a definir as coisas dentro das nossas possibilidades. Podemos chegar ao fim e depois recuar e esculpir melhor a definição. Mas parece-me que passamos esse passo decisivo e muitas vezes nos políticos então é demais. Está-se a discutir, deu-se agora vários casos em catadupa. A renda moderada, o acessível. Fechamos em palavras que têm um certo estatuto ou um certo prestígio. Está associado a, como não estamos a definir a palavra, o acessível, que é expectável pelo
povo, à falta de melhor termo, dista quilómetros da definição do político. O acessível para ele é outra coisa, duas línguas diferentes. E por acaso a palavra é igual. Aqueles casos em que a palavra soa a mesma coisa em diferentes línguas, só que significa outra coisa. Por conseguinte, não seria estapafúrdio começar por definir determinadas coisas, sobretudo quando é um texto que gira à volta de uma ideia. Também não seria pedir demais usar algo para lá do lugar comum. Isto não sei se vem da incapacidade de dizer seja o que for, textos muito robóticos, mesmo antes da era do ChatGPT, agora agudizou-se. Há certos cardumes de pessoas que não se nota grande diferença entre uma coisa e outra. Há algo que vem também a reboque, o sentimento ridículo. O não saber e o sentimento ridículo e a curiosidade murcha, ainda que se faça o alarde de tal, em conjunto, faz com que a prosa nasça morta. A prosa é um nado morto na boca e na mão e na pena dessas pessoas. Não se vê nada. Mesmo que fosse um equívoco, retirávamos vida. Conseguíamos trasladar aquilo, passa a brincadeira linguística, dado que estamos a falar de vida, para outra coisa. Merecia a nossa profanação, supondo que já estava morta. Assim não merece nada. A observação é sinónimo de enfado. Não há nada, a pessoa acha que se protege do ridículo utilizando o lugar comum, como toda a gente está a utilizar o lugar comum. Ninguém vai além do lugar comum. Ora, isto foi um prefácio, agora vamos um bocadinho para coisas que eu vi nesse artigo. Apontamentos que eu tirei desse artigo. Uma crónica pequenina. O à vontade com que se pontuam lugares comuns, vulgo clichês, com exclamações. Parece-me condescendente. Está a dizer coisa mais o óbvio ululante e, como se isso não bastasse, pontua com um ou vários pontos de exclamação. Como se dissesse Eureka, mas o que é Eureka? É o que a gente já sabia todos, ok. Este Arquimedes, este pseudo-Arquimedes, merecia uma crítica à altura. Não precisas de pontuar, não precisas de exclamar terra à vista, porque nós já estamos todos nessa terra. Este é um ponto. É uma variante de algo que eu tentei definir há uns episódios valentes no Túnel de Vento, que era a epifania do burguês. E está a aparecer com alguma recorrência naquele estilo de podcast, tal como este, podcast a solo, de um comediante que está bem na vida. Ele tem epifanias à burguês. Tem uma epifania e, como ele vive isolado na bolha, não se dá conta que toda a gente sabe. Está a exclamar uma obviedade. É mesmo um traço revelador do quão está afastado do mundo. Epifania de classe alta. O que é que ele está a demonstrar ao exclamar o óbvio ululante? Ele foi o último a saber da realidade. É o último a saber. É um encornado. Foi encornado pela realidade e foi o último a saber. Depois há uma frase, um lugar comum, uma marracha. Isto nem sei se é um lugar comum, apesar de já ter sido repetido muitas vezes, mas é tão fraco que não chega bem a ser nada. O humor é arte. Sim e não, às vezes pode ser impotência. Mais à frente, na mesma frase, acho eu, saber ler para além do óbvio. No campeonato do elogio, mas também não se compromete muito, coisas que podíamos dizer a qualquer arte. Parece que só temos duas formas de andar nisto, ou o óbvio ou o estranho. Sairmos do lugar comum. Entramos no estranho e a publicidade não quer isto. O que é que mudou, parece-me, entretanto? Antes este era um registro localizado na publicidade, só que, entretanto, o discurso foi sendo depauperado e, pelo menos na espinha, pelo menos na coluna vertebral, o nosso discurso é muito este. Uma coisa ou outra, sendo que os extremos também estão depauperados. São extremos esqueléticos, não são extremos vivaços. Continua a arte desequilibrada, referindo-se ao humor, de que se gosta ou não. Isto, mais uma vez, um clichê que podia aplicar-se. Quando uma frase pode aplicar-se a tudo, então não está a dizer nada. Cada vez mais acho que a frase, o texto, tem de ser comprometido. E sendo comprometido, vais ao osso e tens de decidir um caminho. Diante de uma bifurcação tens de escolher, ou então podes, eventualmente, cartografar os dois caminhos. Mas desta forma, e acabando da forma que acaba, gostes ou não, que é uma muleta que está a ganhar força, gostes ou não. Como todas as coisas, não é? Todas as coisas há a possibilidade de gostar ou não. Sendo que a publicidade, o serviço da publicidade é que nós passemos do não gostar ao gostar. Por isso não é gostes ou não, é façam um favor de gostar.
Nem precisa de ser a arte maiúscula para isto acontecer. É uma arte desequilibrada sempre. Não há cá equilíbrio. O equilíbrio é amigo da convenção e a arte, sendo minúscula ou a maiúscula, é para desequilibrar, é rasgar a convenção. Se não consegue sair fora da convenção, ou pelo menos não tem a convicção de um dia fazê-lo, está a dar os seus últimos suspiros. Logo a seguir, que se paga para ver, ou seja, uma arte, um espetáculo, uma performance que se paga para ver. No meio deste rol de lugares comuns, o humor é uma arte desequilibrada, gostes ou não, podemos gostar ou não, e que se paga para ver. Parece aqueles ativistas há uns anos no Twitter que o humorista faz piadas sobre sexo, logo é mentecapto. Este parkour intelectual. Mas é um parkour intelectual alicerçado em lugares comuns. Cada vez que salta, bate num lugar comum. Parece que é um grande espalhafato a dar grandes saltos, mas em redor dele está tudo almofadado. Não há perigo nenhum. Não há perigo nenhum, minha querida. Mais à frente, envereda por caminhos, não é um caminhos de Portugal, mas caminhos mais densos, sendo que fica-se também sempre pela rama. Associa o amor à resistência, mas fica-se por aí, pois também não calha bem no editorial de uma revista de marketing, só faltava, não é? De repente era de esquerda. Isso é a mesma coisa que uma ministra de Ambiente de direita, não é? Ou é uma coisa ou é outra. Muitas vezes para desmontar estas ideias que parecem certeiras. Há ideias destas que nós ouvimos bastas vezes e precisamos de pôr em slow motion para perceber a sua ineficácia. Um estratagema fácil é perceber se o contrário faz ou não sentido. E neste caso faz sentido. Neste caso desmonta logo. Resistência como um qualificativo da arte. Como se houvesse arte submissa. A arte submissa é uma paródia caquética, não é uma contradição em termos. Como há pouco disse, uma contradição em termos, tipo Ministra do Ambiente de direita. Parece-me que o riso atualmente tem-nos servido para pouco. Faço esta pergunta, que hei de fazer noutros podcasts e hei de explorar mais, se o riso atualmente serve como catarse coletiva. Não esquecendo que vivemos numa sociedade atomizada e o coletivo a existir é uma farsa. Facilmente se quebra. As ligações são muito fracas. A nossa molécula, a molécula sociedade, é muito fraca. Nós dissociamos-nos à temperatura ambiente. Não precisamos ter o rabo debaixo da lamparina. Sendo assim, o riso não sei se tem um papel... O riso, que nunca pôde muito, parece-me que ainda pode menos atualmente. Pois refere-se. É puxado os galões, vamos dar um exemplo, deixem-me ser malandrinha. Deixem-me ser malandrinha. Ela começa, para dar-vos aqui um contexto, começa a fazer referência ao caso da Joana Marques dos Anjos. Fala do valor, porque só conseguimos falar de valores. Essa diatribe, o amor, a arte desequilibrada, gostos ou não, resistência. E depois dá o exemplo do preservativo no nariz do Júlio Isidro, perdão, do João Paulo II, que foi censurado. Como é que podemos sumariar? Em Portugal, ao contrário daquilo que somos imediatamente impelidos a dizer, há uma inclinação para a censura. Facilmente ativamos, quem tem esse poder, os mecanismos da censura. O Montenegro, mais recentemente, foi partidário dessas práticas. A partir do momento que a entidade da transparência, mas só o que eu quero mostrar, que é uma transparência a Montenegro, uma transparência à direita. É preciso fazer a diferença, uma transparência à esquerda e uma transparência à direita. Sendo que, por via das dúvidas, em regime democrático, e eu é que sei democracia, e ainda está para nascer o gajo mais sério do que eu, como ele disse, ou íntegro, ou uma variante disto, seja como for, tudo sob escuta e transparência só quando eu quiser. É uma transparência de autor. Tem alguma graça, só que revela a propensão com que o poder em Portugal resvala para o regime ditatorial. A censura rapidamente acode, não é? Vai ela. Os preservativos continuam cá. Preservativos em África, que gerou o cartoon, preservativos no Papa, preservativos na imprensa, preservativos no humor. Epá, já se fodeu melhor, não é? Já se fodeu melhor. Dá um salto e cita o Papa Francisco. Eu estou em crer quando citamos o Papa Francisco, com o fito de solidificarmos as nossas magras certezas em relação ao humor, parece-me que está tudo perdido. A comédia é a iconoclastia. Nós não podemos estar à espera que do outro lado a Igreja, como grande símbolo dos agelastas, quer dizer que estamos a pedir permissão à grande escola dos censores. E depois acaba com dois lugares comuns, mas em aberto, mais uma vez, para não se comprometer, comédia, remédio à arte. Bom, a arte parece-me que sim, maiúscula ou minúscula, parece-me que sim, ou então nem uma nem outra. A comédia, tal como todas as artes, é um bicho desagrilhoado de convenções.
É um bicho desagrilhoado das convenções que ensina encalhando o fogo ao homem. É quadro e legenda, fonte e urinol. Agora tentem pô-la no museu se ela estiver viva. Vão ficar sem as mãos quando lhe jogarem as unhas. Novas vozes, dizem. Falem mais. Mais uma vez em aberto. Está a pintar o futuro com cores alegres, só que, ao não especificar, cai na armadilha de novas vozes, mas também não me quer comprometer. Terreno fértil para marcas, termina mais à frente. Ora, se é terreno fértil para marcas, aquilo que disse anteriormente, como sendo uma tradição de resistência, apaga um bocado, não é? Apaga um bocado, não há... Parece-me incompatível. As marcas são mais necrófagos dessa cadavérica possibilidade. Depois, mais à frente, o que eu queria dizer é o humor como gerador da empatia. É gerador. O humorista podia alcunhar-se de o operário da empatia. Não há nenhum texto em que a palavra empatia não exista. E juntar empatia com terreno fértil para as marcas, não simpatizo. Geradores de empatia. Eu não sou humorista, eu não sou um operário da empatia, sou um estagiário da empatia. Às vezes a empatia que eu lanço à queima-roupa não surte efeito. E é isto. E este foi um Actian, acelvajado, um comentário a um texto que me disse alguma coisa que explicitou aqui alguns lugares comuns. A forma em aberto com que se fala do humor, os lugares comuns em catadupa, deixar tudo em aberto, pegar em alguns assuntos do dia, ir buscar alguma da história associada ao humor, o lado da resistência, detropar mais à frente, dar um exemplozinho para mostrar que há uma trajetória, esta suposta censura não é de agora, e depois matar tudo, dar uma luz para o futuro, nunca nos comprometendo. No fundo, não se esqueçam que é empatia, mas não se esqueçam, acima de tudo, que é para fazer dinheiro. Está bem? E é isto. Minhas damas, meus cavalheiros e algoritmos presentes aqui e nas redes sociais. Até ao próximo Actian. Mas nunca se esqueçam, o riso liberta a energia psíquica reprimida, como disse Freud. E se o riso perdeu o lado catártico, das duas uma, ou o riso em si está a perder, e por arrasto a comédia está a perder força, ou nós temos demasiada energia psíquica para libertar. Não sei qual das duas hipóteses é mais plausível. Até ao próximo Actian.